Boa noite a todos vocês. Mais uma noite, nos encontramos aqui e o meu coração se enche de alegria, porque falar do Evangelho de Jesus é motivo para alegria em nossos corações. Então vamos para mais uma noite de aprendizado desse rico livro, que nos traz tanta compreensão das questões da nossa vida e do mundo. Vamos nos conectar a Jesus, nosso mestre, nosso guia espiritual, nosso governador planetário. E vamos nesse momento pedindo a Ele que nos fortaleça, nos ampare, guie os nossos caminhos, faça com que desperte dentro de cada um de nós o desejo de nos melhorarmos, de melhor conhecer as palavras ensinadas pelo Cristo e que possamos seguir então nessa nossa jornada com muita perseverança, com muita resignação, para que dessa forma possamos subir mais um degrauzinho dessa nossa tão difícil evolução nesta nossa encarnação. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então continuar o nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje falaremos das instruções dos Espíritos e o item é bem e mal sofrer. A lição hoje do Evangelho é pelo Espírito de Lacordaire, Hever, 1863. E o Evangelho começa nos dizendo: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus a eles pertence, ele não quis dizer dos que sofrem em geral, pois todos que se encontram na terra sofrem, seja no trono ou na palha. Então, já nesse comecinho do Evangelho, a gente já começa a refletir que assim, bem-aventurados os aflitos não são para todos aqueles que sofrem, porém para aqueles que bem sabem sofrer, e hoje nós vamos entender isso aqui no Evangelho. O que é bem sofrer? Como assim? Como que se pode bem sofrer? E o Evangelho nos diz então que infelizmente poucos sabem sofrer bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Que ele fala que o desânimo é uma falta gravíssima. Deus recusa-vos consolo se vos falta coragem. Então, a gente pode também compreender aqui que, mediante toda a dor e sofrimento pelo qual nós temos que passar, cada um passa aquilo que tem necessidade, nós devemos olhar para essa dor e por esse sofrimento de uma forma resignada, entendendo que se nós estamos passando por essa situação, é porque existe um porquê, Então lembra, a gente está sempre falando aqui nos nossos evangelhos de que Deus não castiga. O que nós estamos enfrentando na nossa vida, na nossa encarnação, é oportunidade. Porque através da dor, do sofrimento, da doença, a gente, se bem sofrido, se bem vivido, a gente tira um profundo aprendizado, Então, ele nos diz aqui que o desânimo é uma falta grave, então não devemos desanimar diante das nossas dificuldades. Bem sabemos que não é fácil passar por determinadas situações sem desanimar, mas nós devemos sempre pedir a Jesus, aos nossos benfeitores, que nos fortaleça para que possamos passar por essas situações sem o desânimo e sem a reclamação. A prece, o Evangelho nos lembra novamente, ela é um suporte para a nossa alma.
mas ela não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Por que só a prece por si só não é suficiente? Porque às vezes a gente fala muito da boca para fora, né? A gente tem que acreditar verdadeiramente aqui no nosso coração de que, se for possível, Deus atenderá ao meu pedido. Eu também não posso pedir e já querer de pronto ser atendida, porque existe todo um processo na minha vida. Como eu disse, a gente precisa passar por essas situações. Então, de repente, se eu peço, eu não posso pedir, por exemplo, a cura de uma doença. Porque e se eu preciso passar pela doença como uma forma de resgate e expiação? Mas eu posso pedir força, perseverança, né, para eu enfrentar aquela dificuldade pela qual eu estou passando. Então tem que ter fé e acreditar, né, acima de tudo, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem sido dito com frequência que Jesus, né, não colocaria, que Deus, né, não colocaria um fardo pesado sobre ombros fracos. A gente ouve muito essa frase, né? Mas o fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, depende tudo de nós, né? Se eu tenho condição de passar por aquele sofrimento, vai ser me dado, porque, lembrando sempre, meus amigos, que muitas vezes somos nós que pedimos por essa dor e por esse sofrimento pelo qual nós estamos passando aqui na vida. Porque nós pedimos como uma forma de espiar as nossas provas e evoluirmos, só que nós não nos recordamos, né? Então, sabendo já disso, nós vamos pedir sempre nas nossas preces com muita fé que eu tenha condição de passar por essas provas sem a lamúria, sem a reclamação, resignados, né? A recompensa será mais magnífica quanto mais penosa é a aflição. Então, a recompensa que a gente vai ter, não nessa vida, meus irmãos, a gente aqui veio mesmo para um grande aprendizado, mas depois desta, né, a gente vai ter uma recompensa na vida espiritual. Quanto maior a nossa aflição aqui, encarnados neste plano, maior a nossa recompensa. Então, se nós passarmos por todo o sofrimento, resignados, né, voltarmos esse olhar para dentro de nós e na compreensão de que não vivemos só essa vida, tivemos outras tantas, e que se eu estou passando por determinada situação difícil, é porque eu preciso resgatar algo de errado, de ruim, que eu pratiquei numa outra encarnação. Então, aceitar com resignação me faz, numa próxima oportunidade, e até mesmo nessa, porque, né, quando a gente aceita as coisas com resignação, a gente vive uma vida mais calma, sem reclamações, sem dores, né, sem as dores muito aflitivas, aquelas que a gente se descompensa. Eu alcanço uma paz interior muito maior. E o Evangelho continua dizendo assim, ó: mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida é plena de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica contente, pois o repouso do acampamento não lhe dará promoções. Sede, portanto, como um militar, e não desejais um repouso no qual vosso corpo se enervará e embotará vossa alma, né? Então, ele está comparando aqui com um militar à frente de batalha. Ele quer estar na frente de batalha para poder salvar as outras pessoas, dando os seus comandos, né? Salvar a sua pátria, né? Então, que sejamos como esse militar, que possamos estar à frente das batalhas da nossa vida. E o Evangelho nos pede, então, para ficarmos satisfeitos quando Deus
nos enviar para a luta, né? Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que é preciso algumas vezes mais coragem do que em um combate sangrento, porque enquanto se permanece firme diante do inimigo, pode-se deixar abater diante da pressão de uma dor moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Como eu disse, né, muitas vezes não aqui, mas se bem vivermos as nossas dores e os nossos sofrimentos, sem as lamúrias, né, e encarando tudo isso como uma grande oportunidade que Deus nos dá de enfrentarmos essas nossas lutas, porque de alguma forma temos essa necessidade de vivenciar tudo isso, nós seremos com certeza, fora desse mundo, nós receberemos a graça de Deus, né, de Jesus, por ter sido esses militares fortes, perseverantes, que lutamos com força para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Quando vos sobreviver uma causa de sofrimento ou de contrariedade, cuidai de superá-las. Quando conseguir controlar os seus impulsos de impaciência, da cólera, do desespero, dizei cheios de justiça: fui o mais forte. Então, olha bem, né, o que o Evangelho está nos pedindo para pensar. Vamos, então, sermos fortes diante, né, da nossa impaciência, da nossa raiva, dos nossos desesperos. Vamos ser fortes, né, à frente de tudo isso, para conseguirmos, então, a nossa melhora íntima, que esse é o nosso grande papel aqui, encarnados neste plano, não é? E aí ele finaliza dizendo que bem-aventurados os aflitos pode então ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, olha que maravilha, né? Esse finalzinho aqui, quando o Evangelho nos traz que se formos pessoas firmes no nosso propósito, se nós estivermos com a nossa fé elevada para passar por nossas provações, enfrentando, acreditando que eu preciso passar por isso, mas não me deixando abater, serei eu um bem-aventurado. Como eu disse, talvez a gente não enxergue essa bem-aventurança aqui encarnado neste plano, mas quando partirmos deste para um outro, para o recomeço, para a continuidade, né, que é a vida espiritual, eu vou sentir o quanto valeu a pena eu ter passado pelas dores e sofrimentos de forma resignada, o quanto lá a felicidade está me esperando, né? O descanso, né, do sofrimento, porque a gente continua o nosso trabalho na espiritualidade, continua nossos estudos, mas tudo de uma forma mais serena, se assim nós conseguirmos bem viver a nossa encarnação, né? Então vamos nos esforçar para viver uma vida bem vivida, para bem sofrer as nossas questões da vida, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as doenças, para que a gente possa, então, cumprir a nossa missão enquanto encarnados neste plano e estarmos prontos para uma continuidade no plano maior, mais tranquilos, né? Preparados para essa nova vida, para continuar estudos, para continuar trabalhos e sermos, então, conhecermos uma felicidade que aqui neste plano nós não somos capazes de conhecer. Então, meus amigos, vamos refletir profundamente sobre esse tema do Evangelho hoje e vamos responder para nós mesmos: será que eu já sei bem sofrer?
Ou ainda estou naquele patamar de mal sofrer? Perguntem-se a si mesmo, reflitam diante das suas dores, dos seus sofrimentos, daquilo tudo que você está vivenciando na sua vida, se você já está bem vivendo essas dores, ou se você ainda está mal vivendo. E se a resposta ainda for mal vivendo, trabalhe arduamente para aceitar aquilo que nós estamos passando, pensando sempre que é uma grande oportunidade. Por mais que doa, por mais que soframos, isso é uma grande oportunidade. Tudo faz parte daquilo que planejamos antes da nossa vinda aqui para esse mundo, do nosso planejamento reencarnatório, né? Então já foi tudo acertado antes de voltarmos. Por isso que temos que ser perseverantes, porque Jesus está nos dando uma grande oportunidade, nós temos que bem aproveitar esta oportunidade, não é mesmo? Então agora nós vamos finalizar o nosso evangelho desta noite e nos prepararmos para as nossas vibrações. Então vamos nesse momento, envolvendo aqui nos nossos pensamentos, no nosso coração, colocando aqui a intenção, os nomes de todas aquelas pessoas que estão tão necessitadas, né, desta vibração de amor e de luz. Pensemos fortemente naquelas pessoas que conhecemos, que amamos, que estão doentes. Pensemos na nossa família, em cada membro, nas dificuldades que enfrentamos com cada um deles. Vamos envolvê-lo nessas vibrações de amor e de paz, de luz, para que eles possam receber essa vibração e sentir-se mais fortalecidos. Vamos pensar no nosso trabalho, as pessoas que lá se encontram. Vamos pensar em todos aqueles que partiram desta vida e principalmente naqueles que partiram pelo suicídio. Vamos pedindo a Nossa Senhora que ampare com toda a sua equipe a estes irmãos sofredores. Vamos vibrar por todos os tempos religiosos, principalmente pela nossa casa, Centro Espírita Irmãos de Patuíra, para que todos os trabalhadores, todos os assistidos estejam em plena harmonia para que esse trabalho aconteça. Vamos vibrar por cada cantinho do nosso planeta Terra, que essa vibração chegue harmonizando cada cantinho do nosso orbe terrestre. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pessoas tão necessitadas ainda de vibração. Pedindo então a Jesus, aos nossos mentores individuais, que nos fortaleça para passarmos por todos os percalços que temos necessidade de passar e que possamos, fortalecidos, vencer essas dificuldades. E vamos então deixando aqui uma vibração em aberto, pedindo humildemente, amorosamente, que a espiritualidade encarregue de levar onde mais se fizer necessidade e que recolha todas as nossas vibrações, transforme em vibrações de harmonia, de amor e leve a cada um desses seres que pensamos neste momento, levando a eles consolo, paz, tranquilidade, muita força para viver a vida com suas provações. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. E agora nos preparemos para a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai.
vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Então, meus amigos, boa noite para todos vocês. Fiquem todos com Deus e que na próxima semana nós possamos estar novamente reunidos para mais um evangelho, para mais um estudo, né? Eu sempre chamo de estudo porque acredito ser o evangelho sempre um grande estudo para as nossas vidas. Fiquem com Deus, boa semana a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.